Na família Web Rádio. Entretenimento. Fica. Mais participação do ouvinte. Por isso, muito mais aqui na sua rádio. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, Enéas. Bom dia, Luiz. Bom dia, família Web Rádio. Bom dia, ouvintes. Cá estamos novamente, Estamos aqui, numa graças a Deus. terça-feira feia, chuvosa, né? Com o céu enfumaçado. Quando dizem que vem o frio, vem o calor. Quando diz que o calor foi embora, aí vem o frio. Ô, Enéas, onde que é o nosso quartel? Onde é o quê? O nosso quartel. Tem um ali na Consolação, né? De bombeiro. É, Né? O Enéas fala, sempre ele com uma piadinha. Né? Aí, sempre ó, ele com uma, olha sempre ele aqui. com uma história. Ah, agora entendi, agora entendi. Pois é, você vê que coincidência? De repente botamos um casaco vermelho. E o tom de vermelho é o mesmo, hein, É o Luiz? mesmo, é o tom É, dos bombeiros, né? É o tom dos eu bombeiros. nunca parei para pesquisar exatamente a cor do vermelho dos bombeiros, né? Mas Essa é a cor dos bombeiros lá. Vamos abraçar os bombeiros, né? Agradecer os bombeiros, os heróis da sim. resistência, né, Inês? Os heróis da resistência, entendeu? Nós estamos homenageando hoje os bombeiros. Inês, qual é o telefone? Você estava atendendo, eu te atrapalhei, Inês. Não, não, não atrapalhou, não, porque eu deixo no silencioso, né? Ah, Então, é isso. Não tem tá, problema, não, né? beleza. Então passa para nós o telefone, Inês. É o 011 999955978. Repita. 11 999955978. Inês, vou te falar. Você sabe que você é uma pessoa muito especial para nós, né? Hum. Você sabe que, inclusive, nós estávamos falando até de você aqui no colégio, né? Ah, Em questão da psicologia na educação, né, Inês? é, Eu, graças a Deus, aqui, eu vejo aqui no colégio, entendeu? Inclusive, os meninos estão fazendo, os meninos aqui do colégio, na segunda-feira, à 1 da tarde, sei. estão fazendo esporte, né? E para fazer esporte e para entrar na rádio, tem que ter psicologia, tem que ter Hum, educação, tem que ter nota boa. E esses tá. meninos aí, além de tudo isso, tá com uma audiência bombando aqui, viu? Olha só. Então, o terceiro programa deles, agradeci já ao colégio. Como é que é o nome do programa? O nome do programa, deixa eu pegar aqui, Enéas, que você agora me... Hum, Linha, Linha dos Craques. Linha olha dos só. Craques. Craques tem que entrar na linha, né? Linha dos Craques. E nós estávamos Sim. falando da psicologia, Hum, porque aqui a psicologia aqui dos meninos, eu estava falando de você aqui no Colégio da Psicologia. E graças a Deus, eles estão sendo muito, como que fala? Psicologia, como que fala? Todo aqui o colégio, né? A educação é, deles, a psicologia deles, maravilhosa, viu, Enéas? A verdadeira psicologia em casa aqui do Colégio Marconi, né? certo. Aplicação, aplicação dos meninos, vai ter a festa junina agora, dia 11, dia 12. Aplicação de dançar, né? É, E a responsabilidade de fazer uma boa apresentação. E tudo isso é a psicologia, né? Não é, né, da educação? certo. Certo. Psicologia da educação. E aqui na nossa rádio nós temos o mestre da psicologia, Enéas Canhadas. Nada de mestre. Nada de mestre. Enéas, Hum. olha, você está há quanto tempo na psicologia, Enéas?
Luiz, eu me formei psicólogo em 1984. Eu, eu falava que ia ser psicólogo desde criança, mas só me formei em 84. E aqui tem alunos que vai para psicologia, viu, Enéas? Ah, certamente, né? Vão para psicologia também. Então você está há Certamente. pouco tempo, né? Uma semana, 15 dias aí na psicologia? Uma semana mais 40 anos, né? Não é isso? É, 84 para 24, 40, né? 25, 41. 41, né? Porque É. nós estamos em 2025. Se bem que como eu fiz o curso de pedagogia antes, né? Já era educador, então já tinha bastante conhecimento de psicologia, né? Psicologia humana, psicologia do desenvolvimento, etc. Depois veio o, depois veio a psicologia enquanto uma formação propriamente, né? Entendi. Aí uma formação mais técnica. Bom, Enéas, eu já ocupei seu espaço, já fiz uma entrevista com você, e agora nós Hum, queremos saber o tema de hoje. tema. Luiz, Hum. você acha que o ser humano está assim, desencanado, está preocupado, ou está aflito, ou está nem aí? Como é que você acha? Eu acho, na minha opinião, Hum, que o ser humano está hoje, no geral, em hum, mundial, o ser humano está é, afobado, hum, está louco, uhum, está desorientado, uhum. está Desorientado é uma boa palavra, né? está egoísta, tá? Porque eu estava no mercado a semana passada, a senhora passou mal, Hum, ficou sentada lá e todo mundo olhando. E tinha até tá. gente tirando selfie. Selfie. Então o ser humano Sério? tá Tirando difícil, selfie? tirando selfie. O que que você imagina? Qual que é o tema, então? O meu tema é esse. Se eu for falar do ser humano, hoje, o ser humano Hum, está egoísta, o ser humano está sem educação, o ser humano está aproveitando o outro. Entendeu? E qual seria o tema, Enéas? então, o tema hoje, eu pensei da gente conversar um pouco sobre a aflição. Pode ser também que o Pode ser, ser inclusive, humano, né? Né? inclusive, às vezes o ser humano está tudo isso daí por causa da aflição. É. Ah, na verdade, acho que o ser humano está tudo isso que você está falando, né? E, na verdade, tudo isso eu acho que tem feito com que o ser humano esteja aflito. Mas aí, como eu sempre gosto de pensar na palavra que a gente está usando, né? Normalmente é comum a gente relacionar aflição, né? A um certo estado de angústia ou de afobação, como disse o Luiz, né? Preocupação, querendo, né? Querendo para nós primeiro, né? Por isso sendo egoísta, né? Às vezes por necessidade, né? Mas às vezes por mero egoísmo. Por necessidade, estar aflito por uma necessidade é uma coisa, é um tipo de comportamento. Agora, estar aflito por egoísmo, isto é, querer, querer fazer parecer uma necessidade, na verdade, em regra, ninguém fica aflito por ser egoísta, né? Mas o egoísmo pode indicar ou uma aflição, né?
ou ou uma necessidade, Ô, né? Enéas, falta de educação. Falta de- Ou também, na verdade, né, Luiz, aquilo que nós chamamos normalmente de falta de educação é uma falta de empatia com o outro, né? Porque se a pessoa tem uma certa empatia com o outro, que é um reconhecimento da aflição do outro, ele tem um comportamento diferente. Você trouxe um exemplo. Uma senhora passou mal e, no entanto, tinha gente ali por perto tirando selfie, né? Espera que não seja da senhora passando mal, né, Luiz? Quem sabe, né, Enéas? Pois é, a gente não sabe isso. Porém, o que é que nós temos aí, né? É que há uma indiferença ou uma falta de empatia, né? Muitas vezes com o sofrimento do outro, muitas vezes com a necessidade do outro, e assim por diante. Mas, como eu gosto sempre de fazer, eu quero, primeiramente, pensar na palavra aflição, né? Ou na palavra aflito. E, como a grande maioria das palavras da nossa língua, né? O aflito, a palavra aflito vem do latim, como muitas palavras do nosso dicionário, né, da nossa linguagem, vem do latim afflictus, que quer dizer desesperado, abatido e assim por diante, né? Porém, esse termo aflitos, ele deriva também do latim, obviamente, affligere, né? E o que significa affligere, né? Olha que interessante, para mim foi até uma pequena surpresa, né? Affligere significa bater, significa golpear, significa afetar, né? Olha que interessante. Então, quando a gente pensa na palavra aflito ou eu estou aflito, é semelhante, o sentido é semelhante a quando você aflige alguém. Então, quando alguém tortura, atormenta, perturba, né? Nós podemos chamar isso de afligir. E afligir alguém é causar mal a alguém. Às vezes, por exemplo, um pai que dá umas palmadas no filho, né? Ele está afligindo o filho, né? Um amigo que que perturba ou se aproveita de uma amizade, né? Que aí também nós podemos perguntar se isto quer dizer amizade, mas enfim, alguém que hoje em dia nós temos um termo que é assediar, né? E o assédio hoje, né? Sem dúvida, forma de afligir o outro, né? E aí nós vamos indo, né, para uma extensão dos significados, né? Por quê? Porque nós nem sempre damos propriamente valor, né, àquilo que nós falamos, ou então damos um valor muito relativo quando nós dizemos, fulano está aflito, né? Só que esse aflito que às vezes nós usamos na nossa linguagem do dia a dia, né, é um sentido até certo ponto leve, apenas descritivo. Ou hoje está muito em moda falar de narrativo, né? É uma forma narrativa de dizer, fulano está aflito, aflito porque
o salário não saiu, ou porque o filho não passou na prova, ou porque ele tem uma entrevista de emprego e assim por diante. Na verdade, a palavra aflito ou afligir, ela tem sentido muito mais profundo, né? E principalmente quando a palavra afligir tem o sentido de afetar, de atingir, até mesmo de ferir o outro. Então, olha como os sentidos das palavras podem encerrar, né, comportamentos tanto bondosos, tanto bons, cuidadosos, como também pode significar comportamentos prejudiciais aos outros, né? E uma coisa que me lembrou, ao pensar na palavra afligir, né, ou magoar, perturbar, e assim por diante, né, é exatamente a intencionalidade. A intencionalidade. Você já parou para pensar o quanto você pode estar sendo insensível ou não empático ou não cuidadoso com o outro, na medida em que a sua intencionalidade, na medida que a sua intenção pode estar ameaçando, ferindo, afetando ou atingindo alguém, né? Na verdade, as nossas ações, as nossas atitudes, elas são muitas vezes dirigidas pela nossa intenção, né? Tanto é verdade que às vezes a pessoa, para se desculpar, né, ou para dizer que não teve propriamente uma responsabilidade, né, é dizer que não teve a intenção, né? Só que o problema da intenção não é só quando ela é manifesta, né? O problema da intenção não é só quando ela é expressa. O problema da intenção é quando ela tem raízes no nosso mais profundo íntimo, né? É essa a intenção que pode ferir o outro, se ela for na tentativa de afetar o outro, de prejudicar o outro. É bem verdade que a intencionalidade pode muito bem ser uma outra atitude, aquela que cuida, que conforta, que apoia, que, que dá o ombro ao amigo e assim por diante. Então, a intencionalidade, na verdade, tem raiz no nosso íntimo mais profundo. É por isso que ela pode ser muito sincera e muito honesta, na medida em que ela expressa atitudes e comportamentos, e ela pode ser também muito desumana, muito perversa, na medida em que ela, arraigada no nosso íntimo, pode ter a priori, isto é, antes, a ideia de perturbar, ameaçar, prejudicar e assim por diante, né? Eu acho que aí já podemos falar, embora tenha um pequeno exemplo que eu gosto, que eu tenho para mim e gosto muito de expressar e de usar como uma coisa muito simples, muito banal, muito trivial, mas que verdadeiramente, né, mostra a nossa intencionalidade, se boa ou se má, né? Todos nós escovamos os dentes algumas vezes no dia, né? E quando nós vivemos em comum com alguém, especialmente os casais, né? É comum que se use o mesmo tubo de pasta de dente, certo? Tem um tubo de pasta de dente lá aberto, ambos, né, usam do mesmo tubo até que ele acabe. Acontece que, às vezes, um dos dois
costuma apertar o tubo de pasta de qualquer jeito. Às vezes aperta no meio, às vezes aperta em cima, né? Talvez com a pressa, ou talvez com a necessidade de logo ter a pasta de dente na escova. Mas tem um outro que é metódico, que é sistemático, né? Então ele começa apertando a pasta de dente sempre de baixo para cima. De modo que, inclusive, no final, até para economia, ele vai enrolando o tubo de pasta para para fazer sair mesmo toda a pasta contida no tubo. Então, são costumes diferentes. Um espreme de qualquer jeito, o outro procura apertar embaixo. Qual o resultado? É que muitas vezes nós temos um desentendimento no casal, ou nos dois ou nos companheiros, enfim, porque aquele que aperta embaixo o tubo de pasta de dente não gosta de apertar no meio. E aquele que aperta no meio não liga, não dá importância para apertar embaixo e economizar pasta de dente. Eu uso esse exemplo para brincar o seguinte: o dia que um deles tiver a intenção de agradar o outro, né, ele vai se preocupar em agir de como o outro gosta. Então, digamos que a minha esposa gosta que aperta embaixo a pasta de dente. Então, eu gosto de apertar no meio. Então, o dia que eu tiver a intenção de agradar a minha esposa, eu vou apertar embaixo, coisa que não é o meu costume. E vice-versa, né? Aquele que prefere até por prática ou por pressa apertar no meio, ele vai apertar embaixo, né? Então, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma intenção, né, de fazer, eventualmente, ou até por, por intenção mesmo, por intencionalidade, ter uma atitude que agrade o outro. E é daí que vem todos os nossos atos de agradar o outro. Eu não estou dizendo que a gente tem sempre que agradar, mas eu estou dizendo que toda vez que eu quiser agradar, eu tenho dentro de mim a intenção, primeiro, para depois fazer o agrado para o outro, né? Isso quer dizer que a intenção vem lá de dentro da nossa vontade, né? E a falta de atenção também vem da nossa vontade, que não observa, que não percebe, que não dá valor para a necessidade do outro, e assim por diante. Voltando, né? O assédio, falar um pouquinho dos assédios, né? O assédio é um comportamento que prejudica o outro, porque ele tem uma intencionalidade maldosa, né? O assédio moral, por exemplo, né, ocorre com o fato de que uma pessoa, né, provoca situações em que o outro fique constrangido, em que o outro seja humilhado ou até mesmo perseguido, sinta-se perseguido, né? Então, o assédio moral pode se dar entre companheiros, entre marido e mulher, pode se dar entre pais e filhos, pode se dar entre irmãos, pode se dar entre professor e aluno, pode se dar entre chefe e subordinado, pode, enfim, se dar entre amigos e inimigos, né? É a provocação de situações que vão humilhar, perseguir ou constranger o outro. Aquilo que muitas vezes nós fazemos, quase que inadvertidamente, né? De contar uma intimidade de alguém em público, ou, digamos assim, zombar de alguém, de um costume ou de um hábito, né? Enfim, aquilo que nós chamamos de expor
alguém da nossa convivência, pode muito bem ser um assédio moral, né? É um dos assédios mais comuns que existem, mais fáceis da gente notar, né? Geralmente engloba práticas antiéticas, práticas desumanas, né? Muitas vezes, e quase todas as vezes, mostra um certo abuso de poder, né? Quando você, por exemplo, debocha, faz piada do defeito físico de alguém, você está cometendo um ato de poder ou de abuso. Muitas vezes também um ato de constrangimento e humilhação, né? Portanto, falando de colaboradores e funcionários, fazendo críticas negativas, muitas vezes críticas exageradas, né? Ou, muitas vezes, fazendo apenas críticas e não elogios, né? Se você, eventualmente, é daquele tipo que faz uma crítica, e faz essa crítica bem fundamentada, bem construída, né? Por que também não fazer elogios quando eles tiverem espaço e quando for adequado, né? Aí tem algumas distorções, porque quando a pessoa é extremamente crítica, ela pode criticar alguém de forma rigorosa, que pode beirar até a, a, a perseguição e beirar até o desrespeito e a desconsideração, né? Muitas vezes exigindo, quase que escravizando, quase que aproveitando-se de alguém, né, com as suas atitudes, com o seu rigor, com as suas ações excessivas. Quer ver um exemplo muito prático de assédio moral? São os apelidos, né? Aí você vai falar assim, não, mas apelido não é, porque a pessoa aceita aquele apelido. Às vezes até ela se reconhece como tendo aquele apelido. O que nós estamos aqui falando, aos quais eu quero me referir, não é o apelido, porque existem também apelidos carinhosos, apelidos que parecem combinar tão bem com a personalidade e o comportamento de alguém, que ele é recebido por esse próprio alguém, com o qual ele se identifica, e ele até se sente reconhecido por aquele apelido. Então, existem apelidos carinhosos, existem apelidos que fazem o outro se sentir bem, talvez mais íntimo, talvez mais próximo. O problema dos apelidos é quando eles são desrespeitosos, quando eles são críticos, pegando em certos pontos fracos do outro, desmoralizando o outro, né? Humilhando a outra pessoa. Apelidos que desmoralizam a outra pessoa são apelidos que se encaixam no assédio moral, que eventualmente, desavisadamente, nós podemos praticar com alguém, com o nosso próximo e assim por diante. Luiz, até agora fez pensar no. Olha, eu coloquei aqui uma música, e eu vou colocar ela e já vou passar outro link aí para você. Certo. É uma música do Anderson Freire. Anderson É, Freire, calma. Aflição, aflito, não tem, essa música não tem. Então tem calma o meu coração, para acalmar o meu coração que eu estou aflito. certo. Está Então, dentro do assunto, né, tá Luiz? dentro do assunto. Aí eu vou tocar essa música, Enéas, e já vou passar um novo link para você e você toma uma água. Enquanto isso. Perfeito. Já voltamos já, Enéas. Ok, até já. Abraço aí.